Olá! Nessa edição do programa Saúde e Consciência conta com a participação dos pesquisadores da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Dr. Edmar Miyoshi e o professor Dr. Marcelo Machado Ferro. Eles irão abordar sobre a pesquisa científica com enfoque em neurociência básica e prática clínica. É daqui a pouco, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciências. Nossos estúdios eu recebo o Dr. Marcelo Machado Ferro e o Dr. Edmar Miyoshi. Muito obrigada pela participação de vocês em nosso programa. É um prazer tê-los, recebê-los, para falar um pouquinho sobre esse assunto que é complexo, que é a neurociência. Para a gente começar a conversar um pouquinho, a gente gostaria de entender o que é a neurociência. Bom, obrigado, pelo convite de participar do programa. Neurociência é um conjunto, de disciplinas, que estudam o sistema nervoso. Então, quando a gente começa, por exemplo, um curso universitário, nós temos disciplinas como anatomia, histologia, fisiologia, de modo separado. Então, a ideia da neurociência é abordar esses temas de forma conjunta. A anatomia do sistema nervoso central, ligada ao formato das suas células, ligada ao funcionamento dessas células, aos fármacos que atuam, às maneiras de intervir. Então, é uma aproximação assim global, do funcionamento do sistema nervoso. Muito legal. E ele estuda a neurociência, patologias específicas do sistema nervoso central? Ela tem alguns enfoques ou não? Então, a neurociência, ela estuda todas as patologias que envolvem, o sistema nervoso central. Então, lá no nosso laboratório, a gente tem um enfoque mais ligado à doença de Parkinson, à depressão, à ansiedade. Então, são transtornos específicos que a gente tenta abordar dentro do nosso laboratório para tentar desvendar quais são os mecanismos envolvidos com a geração dessa doença e também possíveis alvos terapêuticos. Então, buscar novos medicamentos que possam ser usados no tratamento dessas patologias. Muito interessante. Então, vocês estudam doença de Parkinson, depressão, então são patologias desde a parte neurodegenerativa, distúrbios também da parte psiquiátrica, que envolve ali a ansiedade, depressão. E o que vocês estão abordando especificamente agora nos laboratórios de pesquisa de vocês? Qual a linha, os estudos e os resultados assim, mais significativos que vocês estão tendo? Bom, posso começar, que é um assunto que a gente está discutindo há pouco tempo, A doença de Parkinson, ela é mais conhecida pelos sintomas motores. Ok. Tá? E a gente trabalha com um modelo experimental, que é um modelo pré-clínico, que a gente simula, uma lesão neural parecida com a que o paciente com Parkinson tem no rato, de laboratório. E só que a lesão que a gente estudou, ela não é severa, ela não é forte, não é suficiente para provocar essa alteração motora que o paciente tem. Na verdade, o que nós estamos focando são as alterações não motoras que começaram a ser estudadas mais recentemente, na história do estudo da doença, que pouca gente relaciona o Parkinson com outras sintomatologias que não são as motoras, como, por exemplo, dores, alguns tipos de dor, teve um trabalho recente com isso, depressão, alterações de memória, até de ansiedade. Então nós temos alguns modelinhos para trabalhar com o animal, alguns testes para trabalhar com o animal, para dizer se ele está com comportamento, a gente sempre tem que usar o aspas, tipo depressivo, ou tipo ansioso, ou com algum distúrbio de memória relacionado a essa lesão com doença de Parkinson. E a gente tem resultados, outros grupos também já apresentaram eles, não só o nosso, a gente até usou alguns dados desses outros grupos para começar o nosso. E, por exemplo, recentemente agora estamos para publicar um relacionando o pré-tratamento com óleo de peixe, alimentação rica em ômega 3, como um protetor, como redutor ou atenuador, melhor dizendo, da evolução dessa lesão. Então, os animais lesados tiveram problemas de memória mais severos. Os animais lesados que foram tratados com ômega 3 tinham menos déficit de memória. A memória deles estava igual ao dos animais normais.
Professor, quando fala assim de alterações motoras da doença de Parkinson e alterações comportamentais, cognitivas, enfim, outros tipos de alterações, quais seriam essas alterações que acontecem no paciente? O que as pessoas que têm doença de Parkinson acabam manifestando? Então, inicialmente, a doença de Parkinson, ela é diagnosticada pelos sintomas motores. Então, a bradicinesia, que é a lentificação do movimento, tremor de repouso, que a pessoa começa a tremer principalmente extremidades, uma dificuldade de locomoção, mas além desses sintomas motores, existem os sintomas não motores, que muitas vezes iniciam antes dos sintomas motores. Mas é difícil, né, um diagnóstico prévio, né, através desses sintomas, porque eles também podem aparecer em outras patologias, não é verdade? Correto. Então, assim, hoje a busca nos estudos hoje é tentar fazer o diagnóstico mais precoce, né, da doença de Parkinson, porque quando o paciente começa a apresentar os sintomas motores, ele já perdeu cerca de 50% a 60% dos neurônios da substância negra, que é uma região do cérebro que controla o movimento. Então, se você consegue fazer o diagnóstico antes desse percentual alto de morte neuronal, você conseguiria ter um prolongamento da vida desse paciente, né, e tentar interromper, né, a progressão dessa morte. E existe algum tratamento de cura dessa doença ou algo que possa atenuar um pouquinho esses sintomas que o paciente vai apresentar, né, para tentar aliviar um pouco, melhorar a qualidade de vida dele em casa, as atividades diárias e os demais? O que se tem é o tratamento dos sintomas da doença, né? Então, a busca nas pesquisas hoje é uma busca de você tentar ter um tratamento curativo ou até que tenha uma redução na progressão dessa doença. Então, é uma busca que no nosso laboratório a gente está tentando fazer, né? Estudando várias substâncias, como o ômega 3, né? Que é um produto que a gente já, no nosso laboratório, a gente tem demonstrado um efeito benéfico, mas também outros produtos derivados de plantas, por exemplo, o ácido ferúlico, que é uma substância presente em vários alimentos, como frutas, verduras. Então, a gente tem buscado isso. O ácido ferúlico, eu acho que ele tem até fins estéticos também, não é? Para mancha, como despigmentante. É porque ele tem uma atividade antioxidante muito boa. Então, por essa atividade antioxidante e pela doença de Parkinson ter um estresse oxidativo relacionado com a sua etiologia, então isso se faz essa correlação, né? Você tentar buscar um antioxidante para diminuir a morte neuronal que ocorre na doença de Parkinson. No laboratório de vocês, hoje vocês focam bastante a pesquisa pré-clínica, mas vocês também fazem alguma aplicação clínica, algum estudo envolvendo paciente, humanos? Então, nós temos estudos com humanos que são realizados, né? O professor Marcelo já publicou um artigo com pacientes com doença de Parkinson, e, né, que ele pode explicar melhor. E atualmente a gente está com um projeto onde nós criamos um software em que nós fazemos a triagem de indivíduos com depressão ou com transtornos mentais. Nós estamos inicialmente focando a depressão, né, e dentro da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então esse programa, esse software, ele faz uma triagem de acadêmicos, servidores e professores que possam estar com um quadro depressivo, mas que não têm o diagnóstico. Então a gente, quando o indivíduo acessa esse software, ele responde um questionário, e a partir da pontuação desse questionário, ele vai ter uma pontuação que pode ser indicativo de depressão ou não. Então, quando esse indivíduo faz o questionário, ele tem uma pontuação indicativa de depressão, ele é encaminhado para a equipe, né, multiprofissional, que conta com enfermeiro, psicólogo, com assistente social, em que se vai fazer o diagnóstico e o tratamento desse paciente.
Nossa, super legal, porque a gente tem uma ferramenta tecnológica, né, que vai poder auxiliar no processo do diagnóstico de uma doença que é complicada. Hoje não se tem um exame, por exemplo, um exame bioquímico lá, a pessoa não consegue, através de ir lá no laboratório, tirar o sangue, por exemplo, e dizer que ela tem um quadro de uma doença como essa, não é verdade? Então, a dificuldade no diagnóstico é bem esse que você falou. Não temos um método quantitativo, né? A gente não consegue diagnosticar a depressão por exame de sangue, por tomografia, por ressonância. Então, essa dificuldade, e muitas vezes pelo preconceito que a população tem com os transtornos de ansiedade, depressão, entre outros, ele não busca ajuda. E são patologias extremamente emergentes, né? A gente vê que o número de acometidos nos dias atuais aumentou enormemente. Sim, é uma patologia que ainda se tem a dúvida se houve um aumento na incidência, ou se melhorou os métodos diagnósticos. Ou se estão sendo melhor diagnosticados esses indivíduos. Né? Então, a gente acredita que você tentando buscar melhorar o método diagnóstico e até fazer a triagem desses indivíduos, né, que hoje cerca de 60% das pessoas que têm depressão não são diagnosticadas. Então, por isso que é a importância de fazer o diagnóstico. Essa ferramenta ela vai focar alunos, estudantes, né, acadêmicos, servidores e professores. E professores. Então, um público que está realmente propenso, né, ao desenvolvimento desses quadros. E os pacientes com doença de Parkinson, a gente consegue também, através da mesma ferramenta, tentar fazer pode ser feito, pode ser feito também, não só a gente criou, né, lá na nossa instituição, buscando esse diagnóstico nesse nosso público, né, para que a ferramenta vai permitir, né, que é o SAVE, que a gente chama software de avaliação emocional, ele vai permitir também buscar fatores que são os desencadeadores da depressão, da ansiedade. Então, isso permite que a universidade ele possa trabalhar preventivamente a partir do conhecimento dos fatores que estão desencadeando esses problemas. Então, isso também poderia ser aplicado no paciente com doença de Parkinson ou em empresas também. É um programa que poderia ser utilizado em vários locais. Não, fantástico, né? Eu acho que esse é o papel realmente da ciência, conseguir desenvolver algo que possa ser aplicado diretamente e ter um retorno. A conversa está muito boa, nós vamos para um rápido intervalo. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência, conversando um pouquinho sobre a neurociência e sobre os projetos de pesquisa que são desenvolvidos nesta área. Em nossos estúdios, o professor Marcelo e o professor Edmar. No bloco anterior, foi citado que você, professor, acabou desenvolvendo um projeto de pesquisa que recentemente já foi publicado também, com pacientes com doença de Parkinson, relacionando a questão da dor. Como que foi desenvolvido esse projeto? Quais os resultados que vocês obtiveram? Bom, então dentro dessa linha, né, de raciocínio que a doença de Parkinson não é só os sintomas motores, mas os sintomas, né, não motores também, né? Um que a gente não tinha abordado, e inclusive foi um médico do hospital universitário que me procurou para a gente tentar elaborar esse trabalho juntos, foi com pacientes com doença de Parkinson em tratamento, e ele avaliou os tipos de dor que esse paciente apresentava. Então, ele é um neurologista especialista em tratamento de dor, e o que a gente concluiu, né, no trabalho é que quando os sintomas da doença de Parkinson pioram, ele apresenta alguns tipos de dor mais frequentes, né, do que na população sem doença de Parkinson. Então ele comparou ou pacientes com outras, né, indivíduos sem doença de Parkinson, com doença de Parkinson, e esses pacientes com doença de Parkinson, com tratamento, eles ficavam um período sem usar a medicação,
E nesse período sem medicação, eles começavam a apresentar quadros de dor, principalmente articular. Né? Então, a ideia foi, ainda precisaria aumentar um pouquinho o número de pacientes para a gente chegar numa conclusão mais... Não foi um relato de um único caso, né? Não, foi um relato de vários pacientes, mas eram pacientes do hospital universitário e da clínica particular desse pesquisador. Né? Então, foi um trabalho de 1 ano e meio, mais ou menos. Né, e foi possível fazer esse intervalo, essa interrupção do medicamento? 4 horas. Né? Foi uma coisa assim, os pacientes vinham para a clínica, os que aceitaram participar, né? Eles vinham para a clínica sem tomar a medicação do dia, faziam uma avaliação de dor, aí 2 horas depois, 4 horas depois, aí se repararam que em 4 horas depois, realmente, sem a medicação, eles estavam apresentando alguns quadros de dor crônica, de dor articular, e assim que tomavam a medicação, essa dor também melhorava. Então é algo que eles relacionavam com a rigidez muscular que eles tinham. Entendi. Mas, segundo a avaliação clínica, não é só uma coisa, não é só ligada a essa rigidez muscular. É transmissão neural mesmo, da sensação dolorosa que a dopamina, né, reposta pela medicação, conseguia diminuir. Então a dopamina tem uma correlação específica com esse quadro com o quadro de dor. De dor. Né, que é o que está... o paciente com Parkinson está deficiente dessas sinapses dopaminérgicas. Né? Espetacular. E assim, o que poderia ser, seria uma próxima etapa, né? Então, uma vez que vocês descobriram isso, teria como desenvolver algum tipo de produto, enfim, algum processo para tentar melhorar um pouco mais ainda essa qualidade que pudesse ser aplicado? O que ficou, a gente não começou ainda, né? Mas o que a gente discutiu que seria algo interessante, seria agora voltar para o modelo animal, né? Para tentar descobrir melhor quais são os mediadores, se é realmente só a dopamina, se tem algum outro neurotransmissor envolvido, porque muita gente critica o uso do modelo animal, né? Mas sem o modelo animal a gente não tem como fazer esse estudo invasivo e mais detalhado de qual neurotransmissor, qual hormônio, qual via, qual neurônio, que a gente não tem como fazer isso, né, no paciente. Então a ideia dele seria voltar no modelo animal, mas a gente não começou esse trabalho. Para tentar elaborar melhor ou mapear melhor quais são as vias, dizemos assim, né? Para daí propor um tratamento mais efetivo para voltar a testar esse tratamento no paciente. E quando você retorna para o modelo animal, você tem que fazer, porque o animal ele não expressa a doença de Parkinson, né, como vocês já colocaram no primeiro bloco. Tem que ser induzido e ele vai manifestar não a parte motora, mas sim os comportamentos que a gente consegue tentar correlacionar com um paciente que tem doença de Parkinson. E se for dessa forma, e você quiser estudar a dor também, você também vai ter que induzir o modelo de dor junto com o modelo de... Faz uma associação ou você... não sei se eu estou sendo claro, mas você acaba estudando a alteração mesmo da doença de Parkinson e vai ver se tem vias de dor que estão correlacionadas, ou você induz os dois modelos? Não, o modelo seria o de Parkinson mesmo. Só o modelo de Parkinson. Mas os testes daí seriam testes de sensibilidade dolorosa. É que hoje na literatura nós temos visto bastante grupos de pesquisa que têm associado modelos consagrados para tentar verificar quais as respostas biológicas acontecem no modelo animal inicialmente, né, para depois tentar fazer a correlação para o humano. É por isso a pergunta. Não ficou muito concreto como que a gente vai dar continuidade, mas a ideia que a gente elaborou seria um modelo de Parkinson mesmo, com testes de sensibilidade dolorosa. Então, são testes, até para esclarecer para o público, né? Não são testes que machucam o animal, né? Não são testes, mas são testes, por exemplo, de fazer uma pressãozinha na pata e ver quanto tempo leva para ele tirar essa pata. Mas são pressões leves, né? Não é nada que vai provocar lesão. E isso precisa de uma avaliação prévia, não é? Sim. Nenhum estudo vai ser desenvolvido sem uma aprovação. Nós temos uma legislação que a gente segue, inclusive, nós somos membros até, inclusive, do Comitê de Ética da Universidade, todos os projetos que envolvem animais, eles têm que ser aprovados pelo Comitê de Ética, que faz uma avaliação de acordo com a legislação, para ver se ele está com a publicação atual, para ver se esse projeto não é repetitivo de algo que já se sabe, se realmente precisa ser feito, e se ele está de acordo com a legislação vigente para poder ser aprovado. Né? Então, a ideia é beneficiar, né, o paciente, né, não só o paciente humano, mas pacientes veterinários também, por que não? Mas sem induzir estresse desnecessário para os animais. Isso é muito importante ser destacado. Você sabe o que me chamou a atenção? Recentemente eu vi um trabalho que cachorrinhos também acabam desenvolvendo, eles estão correlacionando Alzheimer.
em animais que estão manifestando, porque eles estão cada vez mais vivendo, né, a longevidade, assim como no humano também em casa, e daí estão correlacionando modelos. Interessante. Professor, existe algum outro animal que possa ser utilizado para avaliação em neurociência? Então, a neurociência, o estudo pré-clínico, ele pode ser utilizado vários modelos diferentes, né? O que mais é utilizado na pesquisa, né, científica são os ratos e camundongos. Mas além dos ratos e camundongos, pode ser usado, por exemplo, peixes, como o zebrafish, o famoso paulistinha. Também pode ser usado moscas, que é a drosófila, que é aquela chamada mosca da fruta. Também aí nós temos estudos com primatas. Então existem vários modelos disponíveis a serem utilizados para o estudo da neurociência. E a drosófila, como é que fica? Como que você vai conseguir correlacionar, tentar pegar um resultado que você teve com a drosófila para poder extrapolar isso para o ser humano? Como que consegue entender o que acontece ali para a gente conseguir ter uma avaliação? Então, a drosófila, ela tem um genoma muito semelhante ao genoma humano. Então, ele tem neurônios também, dopaminérgicos, né? Mas é um circuito mais simples. É um circuito bem mais primitivo, mais simples. Então, por isso que é mais fácil de você até estudar. E aí, depois que você vai tendo resultados com esse modelo mais primitivo, você vai evoluindo em escalas maiores, né? Então, passa para o estudo em peixes, passa depois para ratos e camundongos. Então, mas que você tem hoje modelos, por exemplo, um modelo que a gente usa no nosso laboratório é a exposição da mosca a um pesticida chamado paraquat. Então, paraquat é um herbicida bastante usado na lavoura e que tem estudos que correlacionam a exposição a esse herbicida à doença de Parkinson. E então, o que a gente faz? A gente expõe essas moscas a esse pesticida e avalia a atividade motora, né, dessa mosca. Então, normalmente, quando a mosca ela é exposta a esse paraquat, ela tem uma atividade motora reduzida, semelhante ao paciente com doença de Parkinson. Então, o que a gente tenta avaliar é se alguma substância, né, por exemplo, possa proteger os neurônios dessa mosca da morte neuronal causada por esse pesticida. E será assim, por exemplo, a gente sabe que quem aplica esse pesticida tem que ter o uso de equipamentos de proteção, né, específicos para poder não ter uma contaminação. Tem alguns estudos também que correlacionam, né, um aumento da incidência e de doença de Parkinson nessa população, mas eles têm que utilizar esse equipamento. Mas eles vão aplicar lá na lavoura. E o consumidor dessa lavoura, por consumir um produto que tem um herbicida dessa forma, será que ele também está exposto a algum tipo de... Né? Também. Então, você vai ter, né, o consumo dessa substância, e aí essa substância começa a se acumular no seu organismo e gerar processos de estresse oxidativo, processos inflamatórios, neuroinflamatórios, que acaba podendo culminar a morte neuronal, gerando a doença de Parkinson. Então, não só o produtor, o aplicador, né, o trabalhador rural, mas também todo mundo que vai consumir esse alimento pode estar exposto a essa substância. Isso é complicado, né? Mas, enfim, isso já acontece há bastante tempo e é dessa forma, e a gente tem tentado verificar a questão alimentar também, né, para tentar reduzir esses processos, alimentos orgânicos, alimentos, enfim, com outro tipo de preparo. Infelizmente, o que acontece hoje, assim, que a necessidade de produção de alimentos, ela aumentou, né? Então, para que você consiga aumentar a produção, você precisa utilizar esses pesticidas para tentar aumentar essa produção, para pegar a necessidade de consumo, né, da população. Então, essa balança é muito difícil de você fazer. Excelente. Os projetos que estão em andamento, eles são super
pertinentes, aplicados, né? Vocês trabalham em parceria com outras universidades também, outros projetos a nível de Brasil ou no exterior? Vocês recentemente estiveram no Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação da universidade e discutiram numa mesa, junto com outros profissionais também, inclusive dos Estados Unidos, que estão trabalhando para lá. Eles utilizam as mesmas linhas, mais ou menos? O pessoal está estudando no mesmo sentido? Como que está a visão de vocês? Nós temos ainda algum contato, principalmente com a Universidade Federal do Paraná, né, com alguns professores, porque nós dois somos formados lá, né, então a gente mantém ainda um vínculo. Inclusive, a gente devolve agora, né? A gente brinca com isso porque alguns alunos nossos estão indo para lá, então alunos nossos de mestrado estão fazendo doutorado lá, por exemplo, né? Nós temos uma parceria aqui com a Unipar também, né? Com a professora. E a gente vê que as metodologias são parecidas. Alguns laboratórios têm mais sofisticação tecnológica, vamos dizer assim, para fazer alguns ensaios, né? Mas as linhas de pesquisa e as metodologias são assim, muito parecidas, até porque as publicações, né? A gente tem acesso às mesmas publicações, então a gente tem uma tendência até para poder trocar depois ideias, né? Ou fazer parcerias e usar tecnologias similares. Obrigada. Foi muito legal saber um pouquinho mais sobre neurociência, esclarecer para o nosso público, né, de casa como que é feita as pesquisas nessa área. Eu agradeço a participação de vocês em nosso programa. E a você que está em casa, eu espero você na próxima semana.